Com palmas bem alegre para Jesus. Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus. Quem veio nesta noite para bater papo, diga aleluia. Vamos para adorar a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aqui a igreja, o Espírito de Deus está na direção. Amém? A igreja que não tem o Espírito de Deus é mesmo como uma flor que não tem perfume. A igreja que não tem o Espírito de Deus é como uma mãe que não tem filho. A igreja que não tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, é uma igreja que não tem futuro nenhum, está perdendo tempo. E no último dia que estamos agora, nós precisamos viver, como dizia Billy Graham, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Glória a Deus. Quero ser breve nesta noite, nós estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eu estava falando com Deus, e quando a gente vai pregar, eu creio que o nosso querido pastor aqui, né, que é muito comprometido com a obra, tem muita experiência, vem várias mensagens na cabeça da gente, né, que eu vou pregar assim. Aí a gente fica pensando desde o começo do primeiro louvor, eu pedi isso, pastor. Quando a gente vai prestando atenção no culto, cada palavra do louvor, Deus já vai nos direcionando o que nós vamos pregar. E eu vi variedade de louvores aqui, mas a irmãzinha que cantou o louvor, né, foi uma bênção, caiu a unção de Deus aqui, nesta noite, em nome de Jesus. O pastor também cantou, além do Rio Azul. E o Espírito de Deus falava comigo, quem fala aqui sou eu. Se o homem falar, ninguém suporta. O homem pode falar com 30 minutos, a igreja já quer ir embora. Mas quando é Deus que está falando, a gente passa a noite todinha, como falou o pastor, e a gente não se cansa de ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus nós levamos, né? Que mais podeis. Estamos falando de unção nesta noite, e eu gostaria de ler aqui, aproveitando enquanto se remontando de pé, 1 Samuel, capítulo 16, aleluia. Quem me conhece, eu sou o pastor Sabá, mais conhecido como pastor Franco, né, por aí. Aleluia. E eu tenho um privilégio muito grande, né, de ser escolhido nesta noite para trazer uma mensagem, trazer algo de Deus nesta noite, queridos, porque é uma oportunidade da gente estar na presença de Deus, uma oportunidade que a gente tem de cantar, de dar uma palavra. Queridos, isso é tudo, a melhor parte do nosso dia. A melhor parte do nosso dia é essa, de estar na presença de Deus. Aleluia. Eu queria ler aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, e versículo 13, e o versículo 18, que diz assim: tomou Samuel, amém? Estão prestando atenção? Tomou Samuel, presta atenção, tá? Vamos ficar em sintonia. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu ao meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Já o versículo 18, então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, é valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência,
e o Senhor é com ele. Então, irmãos, ele cantou o louvor sobre guerra, né? Ser valente na guerra. Então, queridos, podem sentar em nome de Jesus. Diga comigo, eu vou ser rápido, tá? Diga comigo, Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que a tua palavra use o pregador e não o pregador use a tua palavra. Fala comigo aquilo, meu Pai, que eu preciso, não aquilo que quero. Quero sair nesta noite daqui abençoado, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Altíssimo. Louvado seja Deus. Podem sentar, meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero ser breve nesta noite, em nome de Jesus. E o Espírito de Deus falou comigo. Tudo que a gente falar aqui, aleluia, qualquer mensagem que você abrir, quem vai dirigir é o Espírito Santo de Deus que vai dirigir a nossa vida, Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui na igreja, né? Igreja Pentecostal, Deus está aqui. Glória a Deus. Uma obra que está começando, né? Em nome de Jesus. Já começou bem. Jesus, ele começou com 2. Pedro, João e Tiago, 3, né? Pescadores. Glória a Deus. Então, não é com grandes coisas que Deus começa, não é com grandes coisas que Deus começa a fazer grandes obras. É com poucas coisas que Deus faz grandes obras. Glória a Deus. Deus estava naquele osso na mão de Sansão e matou 1000. Deus estava naquela vara na mão de Moisés e abriu o mar vermelho. Glória a Deus. Deus estava naquele pedacinho de pão na mão de Eliseu e transformou numa grande presa para aquela viúva. Aleluia. Glória a Deus estava numa pedra que era Jesus, que derribou aquela estátua de Nabucodonosor que cobriu toda a terra. Deus estava numa menina, numa criança sobre a casa de Naamã, que mudou a história de Naamã, mudou a casa de Naamã. Então é de pequenas coisas que Deus faz grandes coisas, glória a Deus. Aleluia. Eu queria falar aqui sobre Davi um pouquinho só, depois a gente vai passar para uma parte, né? Uma parte sobre a unção e a apresentação do servo do Senhor, que será consagrado, né? Diante das testemunhas aqui, não é o homem que consagra, mas é a palavra de Deus, que está escrito aqui, sobre as 7 virtudes de Davi. Aleluia. Eu digo, Senhor, e aprendi 7 virtudes de Davi. A Bíblia diz no versículo que nós lemos ainda agora, que Samuel ele ungiu Davi lá no campo. Sabemos que Davi foi ungido 3 vezes. Foi ungido no campo onde estavam as ovelhas, foi ungido em Hebrom e por último foi ungido em Jerusalém como rei sobre todo o Israel. Né? Então Davi recebeu 3 unção sobre ele. Glória. Aleluia. Mas na época onde 3 unção, né, que ele se tornou rei, mas ele já era rei, porque a promessa de Deus estava nele. Glória a Deus. E a promessa de Deus, quando está em nós, querido, ela se cumpre. Ela vai se cumprir. Glória a Deus. Como amanhã é o dia da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, a nossa arma, que nós devemos conhecê-la, devemos ler todos os dias, ela tem 66 livros, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento, sendo que Cristo é o tema central da Bíblia. Glória a Deus. Cristo é o tema central da Bíblia. Então, no Velho Testamento e no Novo Testamento,
tem 10.102 versículos, 24 mil promessas na Bíblia, 16 mil promessas coletivas e 8 mil promessas individuais, escrito por mais de 40 homens. Promessas, queridos, que Deus quer que se cumpra em nossas vidas, promessas para tudo. Por isso que nós temos que ler a Bíblia e tomar posse de bênçãos. A cada dia Deus ele tem surpresas em nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A unção de Deus, querido, faz 3 coisas na nossa vida. Nós temos o que ninguém pode nos dar. Ninguém dessa terra pode nos dar. Nem uma ciência, nem uma sabedoria, nem uma filosofia, nada. Nem o pós-graduado, nem os maiores estudos podem nos dar o que a unção de Deus nos dá. Ter o que nós teríamos. Ser o que nunca poderíamos ser. Ter o que nós não teríamos, ser o que não tínhamos, nós levar ao lugar onde ninguém nos levaria. Eu morava no interior há muitos anos atrás, e quem me vê aqui, o que Deus fez na minha vida, as promessas que Deus se cumpriu na minha vida, não foi da vida que eu vivia no passado, porque eu não vivi. Eu não vivi uma vida, eu vivi uma vida destruída, né? Glória a Deus. Destruída pelas drogas, não tinha prazer na vida, morei no interior, depois para Manaus, morei em Manaus, né? E Deus, aceitei Jesus como o meu Salvador, junto com o semente da minha vida, e aceitou junto comigo, né? Nome de Deus. E nós estamos conhecidos há muito tempo já, há muito tempo nós estamos servindo a Deus. E Deus já me levou por muitos lugares, queridos irmãos, que eu nunca pensei em ir. Comecei minha vida de missões para o Pará, passei 18 dias no estado do Pará, Rio Xingu. Depois fui para Paraná, fez a obra, congreguei 1 ano e 6 meses na Igreja de Visão Missionária. Depois fui para Brasília, vim como pastor da Convenção da Assembleia de Deus de Brasília. Depois voltei para Manaus, me dirigi 11 congregações. E Deus já me levou em Portugal, Deus já me levou em Luxemburgo, Deus já me levou em Paris, Deus já me levou na Alemanha. E hoje estou aqui em Manaus fazendo a obra de Deus de novo. Mas o que faz isso na vida da gente? Somente Deus, irmão. Glória a Deus. Somente Deus. Porque quando eu era criança, eu nunca pensava em pisar em Manaus. E Deus já me levou por tantos lugares, assim, mesmo moeda no bolso. E eu estou aqui. Glória a Deus. Por isso que eu quero dizer para cada um que está aqui presente, que Deus pode fazer com você muito mais do que fez comigo. Porque isso aqui não é apenas uma igreja, não é apenas uma congregação para a gente, ganhar tempo ou tirar o nosso tempo para estar aqui. Aqui nesse lugar pode sair pessoas, pode sair pastores, pode sair presbíteros, pode sair missionários, pode sair grandes homens de Deus daqui, pode andar em muitos lugares por aí, porque isso aqui é um organismo vivo, é uma torre de salvação aqui nesse lugar. Aleluia! Para lutar contra demônios, espírito imundo, principados, glória a Deus. Porque em cada bairro não é demôniozinho, não é principado, Satanás que trabalha organizado, muito mais do que nós. Você pensa que ele coloca qualquer demôniozinho? Não, coloca um principado em cada bairro, um principado em cada cidade, um principado em cada país, aqueles mais fortes. E nós temos que lutar e guerrear na guerra espiritual, porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Olha, queridos, se eu for começar com o Adventista, eu vou dizer que está errado, agora não sabe. Por quê? Porque eram 613 leis que tinha. Leis de Moisés, não era só 10 leis. 10 leis eram as leis sociais, mas eram 613 leis, justamente os ossos e as juntas do nosso corpo, que são 613, que só que o nosso Jesus transformou apenas em 2. Ama ter o próximo como a ti mesmo, que é a lei para fora, para ter respeito por todos.
E eu não, Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento. Então nós vivemos debaixo desses dois mandamentos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque seria impossível, né, guardar os 613 mandamentos de Deus. Mas debaixo da graça, através do sangue de Cristo derramado na cruz, ele reduziu, somente ele tem esse poder e tem para reduzir apenas dois. Em dois. Vamos falar aqui um pouco de a unção de Davi. Eu estou vendo debaixo da graça. Glória a Deus. Essa palavra aqui, queridos, ela não é uma palavra literal, dentro cristão, então debaixo da graça, então, ela é uma palavra que nós podemos viver no sobrenatural através dela. Glória a Deus. Davi tinha 7 funções, ou 7 características, ou podemos chamar de 7 virtudes. Aí nós conhecemos a história, para não ganhar tempo, nós não conhecemos a história, que Israel estava diante dos filisteus para guerrear. Por 40 dias, né, o gigante desafiava os filisteus para guerrear. E sabemos que Davi, ele venceu Golias com apenas uma pedrinha. Ele pegou 5 pedras de 6 e apenas uma pedra ele matou o gigante Golias com uma pedrada só. As 4 ele guardou. Se você continuar lendo para diante, você vai ver que Davi derrotou mais 4 gigantes. Então 5 pedras, 5 gigantes que tinha na frente dele. E muitos gigantes se levantam contra nós, queridos. Mas só que quando a unção de Deus está sobre a nossa vida passa a mudar. Se nós perseverar na presença de Deus, na obediência a Deus, e começar a procurar, né, a se aproximar de Deus, a ter comunhão com Deus, comunhão com Ele a cada dia mais, ser íntimo dele. Porque poucas pessoas eram íntimos de Deus, de Jesus. Né? Jesus não tinha só 12 discípulos. Jesus tinha 500 discípulos. Mas onde que está escrito, irmão? Você não pode ver lá em Atos, está escrito que Jesus tinha 500 discípulos. Quando ele subiu ao céu, tinha 500 lá. Apenas 120 obedeceram a voz dele, que disseram, Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido do poder de Deus. E apenas 120 ouviram a voz de Jesus e creram e entraram e foram para Jerusalém, lugar perigoso, ficaram no Senado. Com 10 dias Deus batizou com o Espírito Santo e aqueles 120 revolucionaram o mundo da época. Aleluia! Glória a Deus. Mas vamos fazer assim, os 500 não fizeram nada, não se vê mais falar dos 500 discípulos. Mas acima dos 500 discípulos tinha 70 discípulos que fugiram. Eles foram embora quando Jesus pregou duro. Mas tinha obras. Mas os 12 tinham obras e eram escolhidos. Acima dos 70 estavam 12. Vamos fazer uma pirâmide desses 12. Mas acima dos 12 estavam 3, que era Pedro, João e Tiago, que eram mais chegados a Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus queria em alguma coisa difícil, chamava só os 3. Jesus não estava preparado. Por exemplo, lá no monte, né, onde ele se transformou ali. Mas acima dos 3 tinha um só, que era o mais próximo de Jesus. É isso que vale para nós, aproximarmos de Jesus. Porque Deus pode mudar você, uma pessoa aqui pode mudar muita coisa. Glória a Deus. Uma pessoa aqui pode fazer grandes coisas. Se 4 leprosos salvou uma nação, então um de nós podemos fazer grandes coisas. E não é no outro lugar, pode nascer daqui desse lugar. É você ser íntimo de Deus. Quem é íntimo de Deus, ele se aproxima mais de Deus. É isso que Deus quer nos últimos dias, que nós sejamos íntimos dele. Aleluia, aproximarmos dele. Né? Chamar ele para comer na mesa com nós, para tomar café com nós, para dormir com nós, conversar com ele, como você estivesse conversando com a sua esposa, com seus filhos, com um amigo.
Porque ele é o nosso melhor amigo, chama ele para todo lugar que ele vai, meu irmão. Glória a Deus. Não é ser cristão só aqui dentro, não. Porque os salmos são 150 salmos. E nós podemos dividir em 3 classes esses 150 salmos. Porque o culto tem que estar em nós. Quando os judeus vinham adorar a Deus no templo, alguns passavam de 5, 6 dias andando de carroça, de cavalo, andando a pé, mas chegavam em Jerusalém e iam cantando até chegar em Jerusalém sem nada pedir, pastor. Sem nada pedir, apenas adorando a Deus. Apenas já vinha adorando, porque a ideia é essa, né? A ideia é essa, trazer o culto para a igreja, não para a igreja para cultuar a Deus. Então o culto tem que estar dentro de nós como uma luz que não pode se apagar. Glória a Deus. A luz não pode se apagar. A luz ainda que fumeia, aleluia, mas pensa que Deus ele vai soprar, a luz vai acender, o fogo continuará aceso no altar e nunca se apagará. Glória a Deus. Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Quem é mais íntimo de Jesus recebe mais altas, mais rápido as revelações. Quem é íntimo de Jesus, mais rápido ele recebe os segredos de Deus. O humano se desenrola, como me diz aí. Eu me lembro quando Jesus estava na mesa, na última ceia, João estava perto dele, era tão íntimo dele que deitava sobre o peito dele. Estavam todos os 12 discípulos reunidos na mesa. Glória a Deus. E João estava perto de Jesus. Glória a Deus. Jesus sabia que Judas Iscariote ia trair ele. E Judas Iscariote já tinha vendido, ia vender ele por 30 moedas de prata. Mas só que Judas Iscariote tinha um cargo, que era levar comida para os órfãos, para as viúvas, para os gentios. Porque ele era o mais, tinha mais conhecimento, né? De conta, de coisa assim. Ele era um judeu. Ele era mais judeu, era ele. Judas Iscariote. Mas só que Jesus ele não escolheu Judas Iscariote para ser filho do diabo, não. Muitas pessoas estão enganadas com isso. Jesus escolheu Judas Iscariote para ser usado pelo Satanás. Jesus não quer passar a noite todinha orando para mandar para o inferno. Sabe o que faltou nele? O que faltou nele foi ter paciência, como no Salmo 40. Eu esperei com paciência pelo Senhor, se inclinou para mim. Se ele acreditasse na palavra de Jesus, no terceiro dia eu vou ressuscitar, Jesus tinha perdoado ele. Glória a Deus. Mas ele não esperou, pegou uma corda e foi se enforcar. E eu não vou dizer que Judas foi para o inferno. Quem sou eu para dizer que Judas está no inferno? Porque a Bíblia, lá em capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, diz que quebrou o galho, ele caiu com a barriga para baixo, estourou, as vísceras se espalharam no chão. Então ele não morreu enforcado, caiu como queda. E só Deus que pode ficar. Mas Jesus, se ele tivesse esperado os 3 dias, Jesus tinha perdoado. Glória a Deus. E João ao lado de Jesus ali, pertinho. Disse, Judas, aliás, ele falou assim: um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. Para se cumprir a palavra de Salmo, né? Um de vocês vai me trair. Sou eu? Aleluia. Sou eu? Sou eu? Não perguntaram. Ninguém sabia quem era. Aí João perguntou: quem é Jesus? Quem baixou na vida dele? E disse quem é Jesus. Eu vou te contar, irmão, porque tu é o mais íntimo. Tu é o mais íntimo, vou te contar. Aquilo que meter comigo tão juntamente comigo. Como disse o meu profeta Davi. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele me traiu que comia junto comigo. João já sabia. Não sabia de nada, mas João sabia. Porque ele era íntimo de Jesus.
E quanto mais a gente é íntimo, mais a revelação vem primeiro para nós. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Glória a Deus. Porque, queridos, porque se dissesse para todo mundo que era Judas, Pedro tinha pegado, tinha dado um murro de Judas, tinha cortado as duas orelhas logo, tinha cortado só logo, porque Pedro ele era escoltado. Mas depois Pedro mudou, né? Pedro. Depois que recebeu o batismo do Espírito Santo, ele pregou e 3.000 almas se converteram a Deus na primeira pregação daquele homem, né? Na primeira pregação, 3.000 foi convertido a Jesus. Creio em Jesus. O que a unção pode mostrar? O que a unção fez na vida de Davi? O menino magro, o menino tudo sarmento, que não era filho de Jessé, por isso que ele era diferente dos seus irmãos. Deixa eu contar aqui uma coisa rapidamente. Jessé pulou a cerca, a mulher pulou a cerca, não sei quem foi, mas Davi, ele veio com o filho bastardo. O filho bastardo naquele tempo era mais humilhado do que tudo, irmão, porque cachorro hoje não é humilhado, né? Hoje é até mais amado melhor que gente. Ele era humilhado, cuspiu da cara, ele fazia tudo que não prestava, comia coruja, não podia olhar para a cara do pai, porque o pai pegou 40 chibatadas na costa, na praça pública, 40 chicotadas, para pagar o pecado dele. E Davi era o carro do peteio. Davi, ele não podia olhar para a cara do pai, ele falava de cabeça baixa, e você conhece a história, né? Mas eu vou falar aqui o que aconteceu com ele rápido nas palavras. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro, o que significa, na época do Velho Testamento, o azeite? Para que servia o azeite? Fala-se muito de azeite e de trigo, né? Primeiro, o azeite seria para ungir sacerdotes e profetas. O azeite servia. E o que era para ungir o sacerdote e profeta? O azeite tinha que ser bem grosso, parecia uma papa, né? Quando a cabeça de Arão foi ungida, a primeira unção pelo primeiro sacerdote, era como se fosse uma papa. E no Salmo 133 você vai ver isso, que correu pela sua barba e desceu até as suas vestes. Aí depois misturava um pouco uma coisa e o formando outro tipo de que era preciso. Segundo, acender as lâmpadas, né? As lâmpadas. Não tinha luz elétrica, então o óleo servia para acender as lâmpadas. Né? Se nós não tivermos azeite, a nossa lâmpada se apaga. E se a nossa lâmpada se apagar, vai ficar escuro. Glória a Deus. E se ficar escuro, como é que nós vamos andar, pastor? Se tiver escuro? Se tiver escuro, diz em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Glória a Deus. Se nós ficarmos escuros, nós vamos tropeçar, igreja. Aleluia. A lâmpada tem que estar acesa. O óleo tem que estar na igreja. O azeite tem que estar na igreja. Porque a luz não pode se apagar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro. Aleluia. Mover as engrenagens. Carroça tinha que se colocar o óleo na carroça, o azeite na carroça, para poder rodar. E isso em catraca da época. Para poder lubrificar, né? Há quantos crentes tudo mais que não glorificam mais a Deus, ou não glorificam, o cara já olha para trás com uma carona ali, porque a igreja não está acostumada mais a glorificar o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Não glorifica. Glória a Deus. O que eu faço para me ser cheio do Espírito? É só glória a Deus e acabou, só isso mesmo. Glória a Deus, aleluia, glorificar, ficar ligado, reconhecer a soberania de Jesus Cristo, que Ele está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. É reconhecer a soberania dele. É adorar a ele, glorificar. Não é preciso tanta coisa. Aleluia. E não ficar para não aceitar a nossa engrenagem enferrujada. Glória a Deus. Não deixar se enferrujar não, meu irmão. Pelo amor de Deus. Jesus estava ao
incomodando, não fique enferrujado diante de Deus, mas busque essa unção, esse óleo sagrado, glória a Deus, santo, que é o poder do Espírito Santo, que vem com o azeite sobre a nossa vida. O azeite não pode faltar na igreja, glória a Deus. Quarto, servia de alimento. Lembra da mulher com pão, misturou um pouquinho a viúva, de óleo, de azeite, e fez o pão? Deu para Elias, servia de alimentação. Depois nunca mais voltou na casa dela. Glória. Também serve de alimentação para nós. O nosso espírito, ele é movido, ele só quer as coisas de cima, porque nós somos feitos de duas coisas, duas de cima e duas de baixo. O animal só tem duas de baixo, que é a terra, água. Animal, galinha, cachorro, todo tipo de animal. Mas nós não somos diferentes. Então você deveria ser de Deus. Duas coisas de baixo, duas de cima. Deus fez. Glória. A última criação dele. Vou fazer o homem. Mas vou fazer diferente. Com duas coisas de baixo, duas coisas de cima. Não fez. Pegou o barro, misturou com água, duas coisas de barro. Depois soprou nas narinas o vento e o fogo. O vento e o fogo vem do céu. Então nós temos duas naturezas, duas de cima e duas de baixo. Glória. Por isso nós somos diferentes de toda criatura. Não existe negócio de homem animal, como diz a ciência. Por isso que nós somos semelhança de Deus. Aleluia. Glória. É por isso que o nosso espírito tem sede, já nasce querendo adorar a Deus. Tem um vazio que não tem dinheiro nenhum que preenche o vazio, não tem fama nenhuma que preenche esse vazio, que o homem nasce na terra com esse vazio. Ele pode ser bilionário, trilionário, ter tudo na vida, ter fama, ter tudo, mas não vai preencher o vazio que está nele. É por isso que hoje você que olha no TikTok, no Facebook, você vai ver que aqueles milionários reconhecendo isso. E eles só podem sentir paz quando eles ajudam alguém. Quando eles fazem o bem, quando eles distribuem dinheiro, eles sentem aquela paz ainda. Eles acham que aquele vazio se preenche quando eles se doam, quando eles ajudam. Porque o dinheiro não faz mal, o dinheiro não faz mal. Glória a Deus. Servia também de remédio. Lembra do bom samaritano, em quinto lugar? Servia de remédio. O bom samaritano, eu não vou entrar na questão, mas o samaritano não sabia que não se dava para o judeu. O judeu não se dava para o samaritano, que é melhor. Jesus conta uma parábola para os fariseus, para o samaritano, que passou um sacerdote, depois passou um levita, o homem que tinha sido assaltado. Aí passou o samaritano, pegou ele, pulou, ele colocou óleo, azeite, levou e disse tudo que ele pediu que deu ao Pai. Um samaritano, olha, o judeu era inimigo. Jesus veio para unir um povo só. Aí se diz, não, a salvação veio do judeu, não. O judeu não fez salvação, não é só o judeu que é salvo. O judeu foi escolhido para trazer a salvação para nós gentios, para mostrar o Deus para nós através de Abraão. Mas não foram escolhidos, não. Nós temos o quê? Nós temos 25% da Bíblia escrita para nós. 75% da Bíblia é escrita para os judeus. Mas com esses 25%, já basta para nós, né, irmão? Porque nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador e que é o Messias. E nós não vamos perder. Sexto, ungir com perfume. Um convidado. Jesus, toda vez que a pessoa ia num lugar assim, convidado por alguém, o que Jesus falou para Simão? Eu entrei aqui, tu não me ungiu, tu não me deu o ósculo santo, porque naquela época o ósculo santo era bíblico. Um beijo no rosto significava somos do mesmo, somos iguais. Beijo na mão, profeta. Beijo no pé, rei. Tem que você pegar no rei e beijar o pé.
posto de pé. O que Jesus merecia ali? Que Simão se prostrasse e beijasse o pé dele. Tu és rei, Senhor. Glória a Deus. Beijava na mão, tu és profeta, Senhor. Mas não podia beijar no rosto, porque se ele beijasse no rosto, ele disse, somos iguais. Nunca ninguém se iguala a Jesus. Glória a Deus. E perfume para o convidado. Aleluia. Eu vim aqui convidado. Eu vou sair daqui perfumado, irmão. Com essa unção que está aqui nesse pequeno lugar. Glória a Deus. Sétimo, ungir a cabeça das ovelhas. As ovelhas, porque os mosquitos davam na cabeça das ovelhas, né? E tinha que ungir, que era para os mosquitos, matar os mosquitos. E quando fosse de noite, não dormiam, não brigavam, mas brigavam e escorregavam a cabeça da ovelha. Porque se ela virar de peito para cima, que a ovelha come muito, né? Parece que é igreja, né? A gente gosta muito de comida espiritual. Se virasse de peito para cima, ela não tinha como virar, mas isso é morta às vezes. Então Jesus falou que Davi ungia a cabeça com a das ovelhas. É por isso que tem muita igreja que proíbe, não pode ungir, não pode animal, não sei o quê, mas a unção é bíblica, irmão. Glória a Deus. Porque todas as pessoas, todas as igrejas aí brincando, né? Tacando a cabeça na cabeça do outro, tirando de carro, enquanto tanta exalma e enquanto perecendo. A Nigéria, milhares está morrendo. Aí foi encerrar aqui. Primeira, pastor, sabia tocar bem. Deus quer que nós façamos as coisas tudo com perfeição. Glória a Deus. Tudo perfeito. Porque Deus, você quer conhecer Deus? Deus é detalhista em tudo. Mas saber tocar bem, querido, isso aí não está falando de guitarra, de violão. Espiritualmente está falando de qualquer instrumento que está aqui. Glória a Deus pode usar qualquer instrumento aqui para tocar. Eu posso pregar, não ganhar uma alma, a irmãzinha pode cantar um treino de fogo e pode ganhar 3, 4, 5 almas aqui, porque Deus tocou através daquele louvor. Por isso que muitas pessoas dizem, Deus ele não escolhe, pô, vou escolher porque ele tem olho verde, eu vou escolher porque ele tem 2 metros de altura, eu vou escolher ele porque ele tem água, eu vou escolher porque ele tem um carro grande, eu vou escolher porque ele tem uma casa grande, eu vou escolher porque a posição dele é grande, eu vou escolher ele porque é bom jeito. Tem muitos que aceitam isso, meu irmão. Glória a Deus. As igrejas por aí. Mas Jesus ele não olha por fora, ele olha por dentro. Samuel olha por dentro, porque eu escolhi Davi. Não olha por fora, não olha a estatura, olha por dentro. Sabe que não deu certo. Quando tu olhou para Saul, não deu certo nada. Deu tudo errado. E Davi só queria olhar o culpado. Não, esse daí não é aquele magrelo que está lá no campo. Pode deixar mais ele. Glória a Deus. Aí a vida dele mudou. Saber tocar bem. Agora, o que eu fico admirado aqui, pastor, que tem muitas pessoas na Bíblia que são anônimas, pastor. Não tem nome nenhum. Aquela menina que pegou o Panamá não tinha nome. Esse rapaz também não tem nome, não tem nome de pai, de mãe, de ninguém. Elias também não tinha nome, era anônimo. Sabe por quê? Porque tem muitos heróis anônimos na Bíblia. Porque nós temos que ser anônimos. Porque tem que aparecer é Deus. O que tem que aparecer é Jesus. O que tem que aparecer é a glória dele. Aleluia. Então nós que não somos nada, somos um trapo de conquista nessa terra, dizia Isaías, nossa justiça é como um trapo de conquista. Somos nada, a gente morre hoje. Daqui a 24 horas ninguém quer chegar perto de nós. Porque o cara pode ser bonito, pode ter isso, pode ter aquilo, pode ter vamos. Acabou-se. O verme que vai comer, que vale para nós é o nosso espírito. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha a característica dele. Sabia tocar. Quem é esse rapaz? Será que era irmão dele? Sabia tocar bem, né? Deus quer que você toque bem, evangelizando.
pregando, cantando. Para tocar bem tem que ter unção. Por que Davi tocava bem? Porque tinha unção, então a unção estava nele. Porque ele matou um urso. Pô, Saúl, eu matei um urso. Matei um leão. Na briga mesmo. Porque tinha unção de Deus na vida dele. Olha, ele mudou. Aí diz que ele é o quê? Forte. Ele é forte. Olha, O camarada já sabia que ele tinha matado um leão e o urso, ele é forte. Então, eu fui examinar isso da Bíblia e eu fiquei pensando, ele teve que matar com a funda. Mas quando eu fui ler, pastores, ele não tinha matado com a funda, tinha matado com as próprias mãos. Eu disse, Davi matou com as mãos, só pode ser alguma coisa diferente que tinha nele. A unção de Deus que tinha sido derramada sobre a cabeça. glória a Deus. Porque tem pessoa que é forte, mas não é valente. Tem pessoas que é valente, mas não é forte. Sansão era diferente aqui, ó, Nazireu, né? Era fraco e era valente, só Sansão mesmo. Não é porque Sansão era bombado, não. Sansão era magrelo, irmão. O cabelo dele nunca tinha cortado. Agora, o que dava força para Sansão? Alguém sabe? Está vendo? Não. As tranças? Não, também, porque os homens usavam trança naquela época, não era difícil ver pessoas, aqueles homens cheios de trança no cabelo. Eles usavam trança. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. O que dava força para Sansão eram as 7 tranças que estavam para baixo. Só que elas estavam representando o candelabro. O candelabro pingando sem parar de cima para baixo o som. Glória a Deus. Deus chegou a pegar um portão de 400 quilos e andou por portão da cidade. Não era forte. Mas as 7 tranças eram o segredo, porque era o candelabro que estava sobre a cabeça dele. Encerrando aqui. Glória a Deus. Homem de guerra. Sabia? Guerreiro mesmo, matou 10.000. Matava de 10.000, quando o Saúl matava de 1.000. Se exuda em palavras, isso aqui é uma parte doutrinária, se exuda em palavras, sério em palavras. Não andava com brincadeira, tudo que ele prometia, cumpria. Ele dizia, tal hora, quando chegar lá, chegava tal hora. É de confiança. Davi vai levar esse queijo, lá para os teus irmãos. Você pensa que ele beliscava o queijo, né? Você pensa que ele não viu uma voz dizendo no ouvido dele seguindo agora dos teus irmãos, come um pedaço de queijo primeiro, não sabe nada. Ele saia correndo com o pé no chão, mas não tocava no queijo, porque comer queijo naquela época não era qualquer um, não. Era só guerreiros escolhidos. Ele tinha vontade de comer queijo, mas não comia. Era obediente a Deus. Glória a Deus. De boa aparência. Às vezes ele não olhava a pessoa com o rabo do olho. Às vezes fazia amizade com qualquer pessoa, não tinha dificuldade de fazer amizade. Davi, de boa aparência não é dizer que ele era bonito, não, de boa aparência. De boa aparência, falando de boa aparência, ele é um camarada que chega com a gente, conversa com a gente, ele se abre, a gente pode confiar nele. É um camarada legal, eu gosto de conversar com ele, eu gosto de conversar com ela, é de boa aparência, uma pessoa bacana, legal. Então o cristão tem que ser assim, irmão. Glória a Deus. Eu não vou ali com o fulano não, que ele é ímpio. Jesus não estava nem aí, ele entrava, se tivesse um prega lá, ele entrava lá dentro, pregava uma palavra, sentava. Né? Não fazia ele beber, ele estava lá, sentado, pregando, transformou água em vinho e misturou com o povo, mas para ganhar a alma para ele. Glória Então a o Deus. cristão deve ter medo de nada. Chega e dê um abraço no ímpio. Porque Deus ele pode usar qualquer pessoa para abençoar a nossa vida. Deus usou até o povo, Deus usou uma mula, assim como Deus usou. Deus ele pode usar qualquer pessoa, qualquer nível. Eu tenho tanto testemunho de pessoas que me ajudaram. Deus pode usar até macumbeiro para abençoar a sua vida. Você sabia disso? Macumbeiro para macumba, os outros.
Tem tanto testemunho aí. Ele usa, ele faz coisas que a gente fica ali olhando assim, ó. Por que o senhor fez assim? Então Deus olha qualquer um. E no final, Deus era bom. E aí eu encerro. Deus era com ele. Isso é, Deus é tudo na nossa vida. As pessoas têm que olhar nós e dizer, Deus é com fulano, né? Deus é com pastor, Deus é com a esposa dele, Deus é com o filho, Deus é com o pastor aqui, Deus é com ele, está vendo? Deus é com ele, então vamos lá com ele. E todo mundo que tem Deus não pode fazer uma igreja, Deus, qualquer lugar, ele abrir qualquer campo, porque a unção estando lá, as pessoas de longe elas vão. Elas querem a unção. Você pensa que Mude, que ganhou 1 milhão de almas, ele foi para uma igreja grandona, bonita, recebeu o batismo do Espírito Santo, negativo. Foi numa igreja batida a barro, uma cobertura de palha, e as pessoas flutuavam no Espírito lá. Mude ganhou 1 milhão de almas. Ele disse, eu não ganhar uma alma hoje, me mata, Senhor. Ele se voto com Deus, ele ganhou 1 milhão de almas. E ele recebeu o batismo do Espírito Santo debaixo de uma palhosa velha. Mas a unção caía ali que as pessoas flutuavam no Espírito ali. Glória a Deus. Então Deus, ele não está aqui por causa, né? Ele tinha ouro, ele não estava ali com Salomão por causa do ouro, por causa daquele. Disse, eu habito, não habito em templo feito por mão de homem. Eu quero habitar no homem, eu quero reinar no homem. Então ele reina hoje a nossa casa, hoje a casa de Deus, que é a nossa vida. Deus glória. Amém? Deus nos abençoe. Uma parte aqui. Eu quero ler aqui primeiro. É rápido, vai ser rápido. Primeiro a Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, eu vou querer acompanhar rapidinho aqui, para a gente passar para a consagração. 1 Timóteo, capítulo 3, e já temos o óleo aqui, né? Temos o pastor aqui. 1 Timóteo, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Se estiver procurando, diga aleluia. 1 Timóteo capítulo 3 vai ser rápido aqui, em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui, em verdade, eu aqui Mateus pode dar um procura. Mateus 18. 18 está escrito assim. Em verdade, vos digo, tudo que será ligado aqui na terra será ligado no céu. E tudo que é desligado aqui na terra será desligado no céu. Em verdade também vos digo que todos dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, sabe, é a palavra, é o poder da palavra que unge. Não é o nome de Jesus. O homem só é usado para derramar o óleo. Mas o poder que está na igreja, das testemunhas que está aqui, né, como está 2 ou 3 reunidos, não ligado na terra, porque vai ser ligado no céu também. Tudo que será ligado aqui na terra. Já acharam, irmão? Vou ver aqui rapidinho, tá, irmão? Vocês vêm de longe, mas dá vontade de ficar aqui até mais, né? Quem está aqui, passa rápido. Não dá vontade de sair, mas da casa de Deus, né? Mas como nós somos mordomos do tempo, nós temos que controlar o tempo, né? Agora está aqui para falar.
Timóteo, capítulo 3. Vamos entrar na parte da consagração, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: fiel é a palavra. Se alguém agora, aliás, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Deus não está falando aqui, ó. Ótima obra almeja, boa obra almeja, essa obra é legal, não, está dizendo excelente obra deseja. Então, cristão, irmão, ele tem que estar na igreja, ele não pode ser conformado. Ele tem que procurar subir degraus da igreja. Subir de nível da igreja. Porque tem 4 tipos de cristãos na igreja lá fora. E não? Cristão reformado, cristão reformado, cristão conformado, mas tem o cristão transformado. Ou melhor dele, reformado e transformado. Glória a Deus. Aqui está dizendo, fiel é a palavra. Se alguém, então a palavra alguém não é um substantivo de pessoa. Lembra daquela mulher que tocou em Jesus? Alguém tocou em mim. E quando ela saiu de lá, filha, vai em paz. Filha, vai em paz. Não tinha nome, era alguém. Filha, vai em paz. Então, eu quero dizer com isso, é quando Deus quer escolher, ele fala alguém. Não é por riqueza, não é por isso, por aquilo, é qualquer pessoa, alguém. Agora que ele seja o quê? Seja um picolezeiro. O picolezeiro cadê o picolezeiro? Lá o picolezeiro está nos Estados Unidos, pregando a palavra lá. Era picolezeiro que era. É mesmo, aceitou Jesus, está lá. Era alguém, mas agora ele é pastor nos Estados Unidos. Glória a Deus. Ah, cadê aquele sapateiro? Rapaz, o sapateiro está lá em Nova York, da igreja, cheio de espírito, pregando. Alguém, ele é pastor, pelo amor de Deus. Então a escolha de Deus não é por estado, não é por posição, não. Alguém, qualquer pessoa que busca Deus, Deus vai escolher. Glória a Deus. Infelizmente temos muitas pessoas que por aí, como eu falei, o dia dele todo tempo perdoe quando falar isso. Eu vou já consagrar ele a pastor porque o dia dele é grande. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, hábito para ensinar. Depois meditar nesses 2 versículos. Então, eu gostaria de chamar aqui na frente a esposa do irmão. Aleluia. Você foi consagrado 4 vezes. Aleluia. Eu já fez batismo nas águas. Já tem ceia, fez casamento. Eu gostaria que os irmãos se olhassem tão diante de mim aqui, e que a igreja levantasse de pé, estendesse as mãos para cá. E pedir até o pastor, eu quero estar aqui, em oração, para nós derramar o Senhor na cabeça do outro Deus. E de hoje em diante, em nome de Jesus, ele será recebendo o título de pastor de ovelhas. Vai ter autoridade para a ceia, autoridade para fazer batismo nas águas, autoridade para apresentar crianças,
autoridade de um pastor. Por que ele está fazendo pelo pastor? Porque nós já temos, né? E autoridade também para consagrar alguém, né? Porque muda a vida, muda. A gente quer fugir, mas não pode. Eu quis fugir desse título, aconteceu tanta coisa na minha vida que não foi fácil. Foi perca, foi muitas coisas. E o Espírito diz, eu tenho um chamado, não pode faltar. Tenho um chamado. Eu levava em brincadeira, irmão. Eu levava brincadeira não, eu não levava muito a sério. Mas eu tenho um chamado, depois que caiu no chão já era. Nossa, aleluia. Então estenda, querida, mão para cá. Ele te ajuda, pastor. Estenda a mão aí. Agora nós estamos certos, nesse dia, para ganhar almas neste bairro, meu Deus, para entregar aqui deste bairro, sendo para uma voz de Deus, nesse lugar, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, colocando as características, colocando as virtudes sobre eles, em teus filhos, meu Pai, para poder fazer a tua obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a orar, irmão, para você derramar do óleo em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. De hoje em diante, do Pai querido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em todas as áreas da sua vida, venha se cumprir, na área espiritual, na área conjugal, na área financeira, em todas as áreas. Onde ele pôs as mãos, Pai, no Pai do Senhor. Quando ele orava, Pai, cura de Deus, em nome do Senhor Jesus, assim que tu mandaste a história de Davi, Pai, com aqueles 5 olhos, Deus da glória, a tua palavra diz que tu continuas sendo o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, o mesmo de sempre, tu continua sendo o mesmo, fazendo a obra do Pai querido, aleluia, receba a suricanta, receba a suricanta, Senhor, não te preocupa, aleluia, não te preocupa, descansa em mim, assim no Salmo 46, ainda se o monte se construi, ainda que haja terremoto, há rio, cuja corrente sai do rio de Deus, determina a igreja, esse varão será o guardião, pela vossas almas, sacerdote desta obra em nome de Jesus, segundo a palavra de Deus, segundo a
Tudo que ele falar, suricando, pela boca de Deus, suricando, aleluia, Senhor, receba, em nome de Jesus, receba, então, todo óleo sacrado, como da Espírito, aleluia, aleluia, em nome de Jesus, receba, cálice de pós, que teu cálice se transborde, que teu cálice se transborde, que teu cálice se transborde, filha de Deus, minha escolhida, diz o Senhor, eu te escolhi, suricando, eu te escolhi, vou te usar, vou te usar, vou te usar, vou te usar, vou te usar. Fica na minha presença, vou te levantar dessa terra, tu vai fazer a diferença, suricando, determina na vida dela. Aleluia. Deus vai fazer na vida dela em nome de Jesus. Deus de maravilhoso. Veja agora os espíritos sobre ti. Veja agora a presença de Deus nesse lugar. Eu vejo o Espírito Santo de Deus nesse lugar. Eu vejo o Espírito Santo de Deus nesse lugar. Eu vejo alguns Espíritos nesse lugar. Não fique com o coração duro, não, que ele demônio. Abre o coração em nome de Jesus Cristo. Glorifique a Deus agora. Exalte a Deus agora. Não seja conformado em nome de Jesus. Receba aí. Receba a cura. Deus está curando pessoas que estão vendo aqui. Bem aqui. No estômago aqui. Vem aqui, enfermidade, doenças. Aleluia, Deus está curando nesta noite. Aleluia. Quem é, meu irmão? Alguém que sentia que o problema aqui dentro aqui. Você? Aleluia. Quer ver um pouquinho, não? Ninguém queria seguir. Está bem? Meu irmão. Aleluia.
Jesus já levou a enfermidade aí. Não está mais aí. Está escrito na promessa de Deus. Isaías 53 está escrito. Ele levou todas as nossas enfermidades. Ele levou. Não está mais aí. É mentira do diabo. Não está mais aí, não. Pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Em nome do Senhor, toma posse dessa palavra. A palavra de Deus também diz: colocar as mãos sobre os enfermos, serão curados, serão libertos, serão transformados. Autoridade, a palavra de Deus diz que colocar as mãos sobre os enfermos, serão curados. Tome posse dessa palavra. Pedi-se, pois há, buscai e acharei. Pede a cura agora em nome do Senhor. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra, glória a sua Suriando na Barabaia. Está escrito também, Jeremias 33, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não conhece, que não sabe. Deus tem surpresa para ti. Daqui no final do ano, Deus vai te surpreender em nome de Deus. Daqui para o final do ano, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 1, versículo 8. Deus vela por sua palavra para se cumprir sobre a nossa vida. Então Deus está velando pela palavra dele para se cumprir em todas as suas promessas, porque enfermidade não glorifica o nome de Deus. O problema não glorifica o nome de Deus, mas a cura glorifica o nome de Deus. E quando ele resolve os problemas, glorifica o nome dele. Aleluia. Foi para isso que ele veio, para destruir as obras de Satanás. E esse lugar aqui é o lugar que vai destruir obras do diabo. Vai destruir macumba, feitiço, bruxaria, tudo que não presta, e vai trazer prosperidade em todas as suas áreas, em nome de Jesus, através da promessa que está aqui. 31.102 versículos, 24.000 promessas está aqui. Toma posse, meu irmão, das promessas, em nome de Jesus. Amém. Jesus, vai ter palma para Jesus.